parece, assim, culturalmente, ideologicamente, parece que a gente é chamado a confrontar todos os professores o tempo todo na sala de aula, porque senão eu não sou um salvo, eu não sou um cristão, eu não estou defendendo meu Deus dentro dessa sala de aula. Aí, de repente, pode ser aí um ativismo muito, muito duro, né? Não é pouco flexível dentro da academia, porque você está lá, você procurou esse ensino, você tem que se enquadrar ali para tirar 10 na prova. Pastor, você teve uns embates, assim, né? Umas conversas interessantes dentro do ambiente. Sim, eu tive dois embates interessantes com doutores. Aqui, eles achavam que eles iriam propor algo para aquela juventude e em determinado momento a gente ia se casar. Tanto, é como você disse, ninguém tomou bandeira ali e falou assim, vou levantar a trincheira aqui e nós vai, você taca e a gente ataca também. É mais um diálogo pedagógico, Eduardo, do que um diálogo militante, né? Eu vou dar um exemplo, um professor de psicanálise. A gente entende, isso aqui é muito legal, a própria psicanálise, ela não é uma psicologia, mas a gente não sabe por que ela está dentro da faculdade de psicologia, tá? Então, existe a Sociedade Brasileira de Psicanálise e existe o Conselho Federal de Psicologia. São duas coisas totalmente diferentes, opostas. Qualquer pessoa pode ser um analista psicanalítico, com qualquer tipo de formação. Você vai ali em São Paulo, faz um curso e você sai com o título de psicanalista. Então, esse professor, ele é interessante que em determinado momento, quando se falava sobre o assunto de Deus, ele dava umas manifestações meio que indiretas sobre Deus, né? Quem crê nisso precisa de muita terapia. Mais ou menos assim, essas brincadeiras indiretas, essas coisas que vêm, não vem um debate, vamos para o debate, vamos conversar sobre isso. Não, é só uma fala dele ali. Em determinado momento, ele explicando o método da psicanálise, o método psicanalítico, ele chegou a citar o campo hermenêutico. E olha que interessante, né? Como que você prova o inconsciente de Freud? Pela hermenêutica. Aí eu não aguentei. Aí eu tenho que entrar com o debate, o diálogo pedagógico. Tá? E eu falo assim, professor, com todo respeito, né? O campo hermenêutico é uma ferramenta teológica, né? É pelo campo hermenêutico que a gente consegue fazer alguns discursos, alguns diálogos sobre Deus, né? Sobre a interpretação bíblica. Só que agora eu estou meio que confuso. Eu não sei se o senhor está dizendo faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Porque eu vejo o senhor brincando, hora e outra, de que Deus, quem crê em Deus precisa de muita terapia, né? É como se Deus não existisse. E você fala que o inconsciente de Freud existe pelo campo hermenêutico. Então, eu não consigo entender esse dualismo. Peraí. A hermenêutica, ela não pode ser usada para a gente dar uma ideia de Deus ao homem. Mas a gente pode usar a hermenêutica para dar uma ideia de inconsciente ao homem. É isso? Me parece dois pesos, duas medidas. Então, a gente acaba entrando nesse debate acadêmico. Tá? É pedagógico. No primeiro termo, eu acho que a gente nos deparou com bases biológicas ali, e o professor evolucionista falando, e aí, em determinado momento, entrou nessa discussão sobre a existência de Deus, né? Ia cair mais cedo ou mais tarde. Eu sou um cara da paz, eu sou um cara que eu prefiro ficar quieto, entendeu? Mas aí, parece que algumas pessoas na sala ficam te olhando, assim, né? E aí, você não vai falar nada? Você não vai falar nada? E ele falando sobre evolução, sobre a criação do universo, sobre a bola glacial, a terra glacial, tal, e falando sobre esse processo todo aí. E aí ele chegou a comentar sobre a teoria da evolução ser mais aceita. E ele disse, hoje não tem por que crer no criacionismo. Aí eu levantei a mão. Jogou uma linha de novo. Eu levantei a mão. Aí eu falei assim, professor, deixa eu entender. O senhor está dizendo o seguinte, que criacionismo e evolucionismo são duas visões de mundo, perfeito?
Nós estamos falando de duas teorias. Sim, duas teorias. Só que você está dizendo que a teoria da evolução ela é aceita pela cátedra. Os cientistas se reúnem e eles decidem qual teoria é a mais importante. Então, eles decidem isso, o corpo acadêmico decide que a evolução é importante, e aí você descarta o criacionismo. É mais ou menos isso? É exatamente isso, é pela vontade da maioria, tal. Ah, tá, então você está pedindo para eu confiar numa junção de homens que fizeram uma leitura de mundo e eu tenho que confiar neles. Daqui a pouco eu vou ouvir do senhor falar que eu tenho que confiar que o Estado sabe o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Eu falei, daqui a pouco vai chegar aí nesse ponto. O Estado sabe o que eu gosto, o Estado sabe o que eu preciso, o Estado sabe o que eu quero. Eu já sei onde que isso vai terminar. Mas tá bom, não é sobre isso que eu quero conversar. Eu quero olhar para algo anterior, porque assim, é fácil chegar aqui e falar que Deus não existe. É facinho falar que Deus não existe, né? Eu já tinha lido Norman Geisler, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Aí eu vi ele disse assim, quem acendeu as luzes? Vamos lá. Aí ele virou para mim, lá vem você com essas perguntas capciosas. Eu falei, não é pergunta capciosa, professor. É pergunta que deve ser feita, porque quando você pergunta para mim quem criou Deus, eu não tenho essa resposta para te dar. Eu sou sincero naquilo que eu falo. Eu falo, olha, a minha mente é humana, é reduzida, eu não consigo compreender a eternidade, então eu vou te dar uma linguagem óbvia. Mas quando eu pergunto para você, tá bom, quem acendeu as luzes, você vem falar que você é capcioso. Né? Eu falei, vamos usar a teoria mais imediata, que aí você usa a ciência. Então, na academia, Eduardo, não pode. Se você for Bíblia, você é descartado, como já foi dito aqui. Tem que ser ciência. Então, tem que estudar, tem que conhecer um pouquinho sobre os processos, porque você vai encontrar a falha na própria teoria. E é ali que você vai, pedagogicamente, assim, no carinho, tá? Não é hard, não é um modo hard, não, pega ele, né? Mais ou menos assim, bom, a teoria mais favorável que a gente tem aí é matéria escura, antes do Big Bang, matéria escura é zero absoluto, tá bom, se zero absoluto, átomo não se move, como que átomo se moveu para ter Big Bang? Aí você me explica isso que eu quero começar a entender essa teoria a partir daí, né? Como que o átomo se moveu e gerou o Big Bang, a explosão do Big Bang. Aí não tem fala. Aí tem que ter fé, né? Aí tem fé. Tem que ter mais fé, né? Para falar. Então, a nossa juventude não está preparada para esse ensino sistematizado. Eu acho que faltou ensino sistematizado para chegar numa faculdade e falar assim, tá, peraí, você está falando isso? E a gente precisava pensar sobre isso, né? É o pensar sobre isso, não é o militar, não, porque a militância fica chata.